que estejam todos muito bem e se cuidando. Bom, hoje o tema da nossa aula é Espiritismo e os animais. Então eu quero saber, quem tem ou já teve um bichinho de estimação? Levanta a mão. Quando nós temos um animal em casa convivendo conosco, nós precisamos nos dedicar a ele. E para isso, temos que ter responsabilidade. Isso mesmo, tratando-o sempre com muito carinho, muito respeito e muito amor. E para isso, devemos estar atentos à sua alimentação, às suas necessidades, às suas vacinas e todos os cuidados essenciais. Mas então qual seria a diferença entre os animais da rua e os animais que têm um lar, uma família? Bom, a diferença é justamente essa. O lar, a família, o carinho, a alimentação. Todos os animais estão sujeitos à evolução, assim como nós. Sendo assim, eles também sentem dor, ficam alegres, com medo, sentem solidão. Então nós temos a grande obrigação de proporcionar a eles o meio de evoluírem, ajudando-os, já que eles ainda não possuem a inteligência, mas apenas o instinto. Nós não podemos esquecer que quando retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos responder também pelas nossas atitudes perante os animais. Os animais domésticos, além de estarem evoluindo com o que eles aprendem com os homens, nos prestam favores não só guardando os nossos lares, mas fazendo-nos companhia e preenchendo com alegria a nossa existência. As aves, com seu canto maravilhoso, é um exemplo de como eles enfeitam a nossa vida. E não podemos esquecer ainda dos animais que nos são úteis na lavoura e nos transportes, principalmente nas regiões onde não há tecnologia ou onde o avanço desta ainda não é suficiente. No passado e em muitas localidades, ainda se usa o cavalo como meio de transporte. Para se alimentar, o homem ainda sente necessidade de sacrificar os animais. Porém, jamais poderá abusar deste direito sem se comprometer espiritualmente. O ideal é que no futuro não precisemos mais nos alimentar de animais para sobreviver. Não devemos maltratar os animais ou sacrificar a título de recreação animais selvagens, aves, peixes, através, por exemplo, de competições de caça e pesca. A caça e a pesca, quando não objetiva, senão o prazer de destruir sem utilidade, indica a predominância da barbaridade sobre a natureza espiritual. Hoje, ainda existem pessoas que gostam de caçar por prazer e também de pescar. Mas mesmo devolvendo o peixe ao rio, o peixe fica machucado e pode não conseguir sobreviver. Devemos saber, ao adquirir um animal, qual a sua procedência, se não foram roubados ou caçados ilegalmente. Não devemos utilizar os animais para divertimentos como touradas, galo de rinha, briga de cachorro. Todo animal deve viver no seu habitat natural. Por isso, não devemos criar animais em cativeiro. Tem animais que vivem nas matas, outros em regiões mais frias, outros em regiões mais quentes. E todos são importantes na natureza. Cada um tem a sua função, mesmo que a gente não conheça. E muitos animais que são retirados do seu habitat natural não sobrevivem em outro lugar. Os animais constituem uma imensa classe de servidores da natureza e criaturas igualmente criadas por Deus. Bom, já sabemos que, de acordo com o Espiritismo, a morte nada mais é do que o fim do corpo físico e que o espírito continua vivendo, ainda que em outro plano. Então, vale destacar que esse princípio de continuidade da vida não se aplica apenas aos seres humanos, mas também aos animais. Por isso, se o seu bichinho de estimação morreu, tente lembrar de que o desencarne é natural e que o seu bichinho continua vivo em outro plano. Além do mais, é provável que em breve ele volte à Terra, em uma nova existência. A doutrina espírita nos ensina que os animais possuem alma, porém, ela é diferente das dos humanos porque estamos em diferentes fases evolutivas.
Os animais não possuem o livre-arbítrio, são sempre conduzidos por espíritos humanos e ficam sempre sujeitos às decisões de seus orientadores. Sendo assim, depois da morte física, eles não podem analisar seus erros e acertos, não podem sofrer penas nem gozos por não terem consciência dos seus atos praticados no mundo físico. E nada mais justo do que devolvê-lo rapidamente ao mundo físico, seja em um planeta ou outro, para que continuem sua evolução até terem capacidade de possuírem o livre-arbítrio. Os animais que desencarnam recebem a assistência dos chamados espíritos zoófilos. São espíritos abnegados que trabalham em prol desses irmãos menores que estão em sua trajetória evolutiva, assim como nós. São eles que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Há uma colônia espiritual que se chama Rancho Alegre, e esta é uma das colônias espirituais para onde vão os animais quando eles desencarnam. Lá existem riachos e colinas para que todos os nossos amigos possam correr e brincar. Tem muita comida, água, sol e nossos amigos estão quentinhos e confortáveis. Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como nossas lembranças dos tempos que já se foram. Mas será que existe um planejamento reencarnatório para os animais? Sim, o Espírito da Verdade nos diz que os animais não são simples máquinas, como supomos, por isso são tratados de modo especial e não sem qualquer planejamento. Quando se trata de animais superiores, como os mamíferos, há um planejamento padrão, além de um outro quase individualizado. E quando se refere a animais de escalas evolutivas anteriores, como insetos, por exemplo, são tratados de modo padronizados, mas mesmo assim, há planejamento para cada espécie. A finalidade da reencarnação para os animais, conforme os espíritos da codificação, é sempre a oportunidade de progresso. Um fato a que devemos nos atentar é sobre a velhice dos animais, pois é quando eles mais precisam do nosso amparo, através de todos os recursos a nosso alcance, bem como o nosso carinho, compreensão e paciência. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção em que os protetores espirituais estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. E por falar em velhice, lhes apresento o meu bichinho de estimação. Ela se chama Dara, é da raça Yorkshire e apesar de bem pequenininha, já é uma senhora. Ela tem 15 anos. Infelizmente, ela já escuta pouco, já não enxerga muito bem, está com a visão bem debilitada e fica sempre assim, com essa linguinha de fora, porque também quase não tem mais dentes. Por causa disso, a comida dela tem que ser uma comida de fácil mastigação, para que ela se alimente bem. Bom, ela também já não pode mais sair para passear ou fazer longas caminhadas, porque ela sente dores nas patas, né? Então, realmente, uma idosinha com alguns probleminhas de saúde, né? Mas que está conosco aqui, enquanto Deus permitir. Então é isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Qualquer dúvida é só colocar no grupo que a gente responde. E se vocês tiverem algum animalzinho de estimação, coloca a foto no grupo para a gente conhecer, dizendo o nome, a idade, se vocês souberem. E quem não tiver, pode colocar também que animal gostaria de ter, que nome gostaria de dar para esse animalzinho, tá certo? Um grande beijo e até a próxima semana!